No princípio, antes de haver deuses, antes de haver o mundo como conhecemos, havia apenas o caos, uma imensidão silenciosa e infinita. Do caos nasceu Gaia, a Mãe Terra. Ela deu forma ao mundo, criou montanhas, mares e florestas. E sozinha, deu à luz Urano, o céu estrelado, que passou a cobri-la como um manto. Juntos, Gaia e Urano formaram os primeiros deuses, os Titãs. Eram criaturas imensamente poderosas que governaram o mundo por eras. Entre eles estavam Cronos, o senhor do tempo, e Reia, sua irmã e futura esposa. Mas Urano temia seus próprios filhos, e por isso os aprisionava nas profundezas da terra, temendo que um dia o destronassem. Gaia, sofrendo com o sofrimento de seus filhos, armou um plano. Convenceu Cronos a se rebelar. Com uma foice feita de pedra, Cronos castrou seu pai e assumiu o trono do universo. A era dos Titãs começou, mas Cronos herdou o medo do pai. Ele sabia que um de seus filhos o derrubaria. Por isso, cada vez que Reia dava à luz, Cronos devorava a criança. Héstia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon, todos foram engolidos, até que Reia, desesperada, decidiu esconder o último, Zeus. Ela entregou a Cronos uma pedra enrolada em panos e escondeu o bebê numa caverna em Creta. Zeus cresceu em segredo, alimentado com mel e leite de cabra, protegido por ninfas. Quando adulto, retornou para confrontar o pai. Com a ajuda de Metis, deu a Cronos uma poção que o fez vomitar seus irmãos, que saíram vivos e já crescidos. Juntos, Zeus e seus irmãos se uniram aos deuses primordiais e enfrentaram os titãs numa guerra violenta e longa, a Titanomaquia. Ao final da guerra, os titãs foram derrotados e lançados no Tártaro, um abismo profundo. Zeus, Poseidon e Hades dividiram o mundo entre si. Zeus ficou com o céu, Poseidon com os mares e Hades com o mundo dos mortos. Assim nascia o reinado dos deuses do Olimpo. O Monte Olimpo, a montanha mais alta da Grécia, tornou-se o trono sagrado desses deuses. Lá, entre nuvens eternas, ficava o palácio dourado onde os deuses viviam, banqueteavam, disputavam poder e influenciavam o destino dos mortais. Zeus. Zeus é o rei dos deuses e senhor do céu. Seu símbolo é o raio, e ele representa a autoridade, a justiça e o poder supremo. Foi ele quem liderou a revolta contra seu pai, Cronos, libertando seus irmãos e derrotando os titãs. Zeus é o deus que mantém a ordem entre os deuses e os homens. Mas, apesar de seu poder, é conhecido também por suas incontáveis infidelidades, o que gerava conflitos frequentes com sua esposa, Hera. Hera é a rainha do Olimpo, deusa do casamento, das mulheres e da família. Irmã e esposa de Zeus, é majestosa e protetora da fidelidade conjugal, embora tenha sofrido traições constantes do marido. É uma deusa implacável com aqueles que a desrespeitam, especialmente com as amantes e filhos ilegítimos de Zeus. Ao mesmo tempo, é símbolo da força feminina e da dignidade da mulher traída. Poseidon. Poseidon é o deus dos mares, dos terremotos e dos cavalos. Irmão de Zeus, governa os oceanos com seu tridente. Temperamental como o mar, pode trazer calmaria ou tempestades, dependendo de seu humor. Era temido por marinheiros e respeitado em muitas cidades costeiras. Também foi um dos grandes rivais de Atena, com quem disputou a proteção de Atenas. Hades é o deus do submundo e dos mortos. Embora não viva no Olimpo, é um dos 3 irmãos que governam o mundo. Seu reino é sombrio, e ele é conhecido por ser frio, justo e inabalável. Não é um deus do mal, mas sim o guardião dos mortos e das riquezas ocultas da terra. Seu mito mais famoso envolve o rapto de Perséfone, filha de Deméter, com quem se casou e passou a dividir o domínio do submundo. Deméter é a deusa da agricultura, das estações e da fertilidade da terra. Quando sua filha Perséfone foi levada por Hades, ela entrou em profunda tristeza e parou de nutrir a terra,
causando o primeiro inverno. Sua mitologia explica o ciclo das estações. O inverno corresponde ao tempo em que Perséfone está no submundo, a primavera, à sua volta. Deméter é essencial para a vida, pois dela depende o alimento da humanidade. Héstia. Héstia é a deusa do lar, da lareira e da vida doméstica. Discreta, pacífica e respeitada por todos os deuses, ela raramente participa dos conflitos. Sua presença é constante nos lares e nos templos, onde sempre havia uma chama acesa em sua honra. Representa o aconchego, a união familiar e a paz do espírito. Em algumas versões, ela cede seu lugar no Olimpo a Dionísio para evitar disputas. Atena. Atena é a deusa da sabedoria, da estratégia e da guerra justa. Nasceu da cabeça de Zeus, já adulta e armada. Ao contrário de Ares, ela representa a inteligência na batalha, o raciocínio e a diplomacia. É também protetora das cidades e da civilização. Em Atenas, sua cidade favorita, era profundamente venerada. Atena é virgem, racional, firme e uma das mais respeitadas entre os deuses. Ares. Ares é o deus da guerra violenta, do caos e da destruição. Filho de Zeus e Hera, é impulsivo, sanguinário e pouco amado entre os deuses. Enquanto Atena simboliza a guerra estratégica, Ares encarna a brutalidade do combate. Apesar disso, é símbolo da força bruta e da coragem. Teve um caso com Afrodite, gerando vários filhos, inclusive o terrorífico Fobos, o medo, e Deimos, o pânico. Afrodite. Afrodite é a deusa do amor, da beleza e do desejo. Nasceu da espuma do mar, segundo os mitos mais antigos. É irresistível, sedutora e dona de um charme que pode dominar homens e deuses. Casada com Hefesto, mas amante de Ares, Afrodite simboliza a força do desejo e da sensualidade. Também é associada à fertilidade e ao poder de atrair e manipular corações. Apolo. Apolo é o deus do sol, da música, da cura, da profecia e da arte. Filho de Zeus com Leto, é irmão gêmeo de Ártemis. É o deus da harmonia, da razão e da luz. Seu templo em Delfos abrigava o oráculo mais famoso da Grécia, onde mortais buscavam respostas sobre o futuro. Apolo também era um grande músico e arqueiro, representando o equilíbrio entre força e sensibilidade. Ártemis. Ártemis é a deusa da caça, da lua e da virgindade. Irmã gêmea de Apolo, é selvagem, livre e protetora da natureza. Rejeita o casamento e defende ferozmente sua independência. É também defensora das mulheres e das crianças. Seus rituais eram realizados em florestas, e ela punia severamente aqueles que ousavam desrespeitar sua castidade ou prejudicar os animais. Hermes. Hermes é o mensageiro dos deuses, deus do comércio, das viagens, dos ladrões e dos caminhos. Filho de Zeus com Maia, é veloz, astuto e inventivo. Desde bebê já demonstrava inteligência e sagacidade. Ele guia as almas até o submundo, leva mensagens dos deuses e é protetor dos viajantes e negociantes. Também é associado à oratória e à inteligência prática. Hefesto. Hefesto é o deus do fogo, da forja e da metalurgia. Filho de Hera, sozinho ou com Zeus, foi rejeitado ao nascer por ser deformado. Apesar disso, tornou-se um dos deuses mais úteis, forjando armas e artefatos divinos. Criou os raios de Zeus, o trono de Hera, e armaduras lendárias. Casado com Afrodite, sofria com sua infidelidade, mas mantinha sua dignidade como artífice do Olimpo. Dionísio. Dionísio é o deus do vinho, do teatro, da festa e do êxtase. Filho de Zeus com uma mortal, Semele, foi o último a ser admitido no Olimpo. Seus rituais eram cheios de dança, música e libertação dos instintos. Representa o lado irracional do ser humano, a loucura sagrada e a transformação. É também o patrono das artes dramáticas e do delírio criativo. Agora que você conhece quem mora por trás das nuvens do Olimpo, talvez perceba que os deuses gregos nunca estiveram tão distantes quanto parecem. Eles são metáforas vivas,
Arquétipos que atravessaram os séculos para continuar nos ensinando. Não com regras, mas com histórias. Afinal, mais do que entender quem é quem no Olimpo, o que aprendemos é quem somos nós, seres humanos cheios de contradições, impulsos, sonhos e medos. Os deuses apenas amplificam tudo isso, como espelhos dourados da alma humana. Se essas histórias ainda sobrevivem, é porque de alguma forma também pertencem a você. E cada vez que elas são contadas, em voz alta, no silêncio de um livro, ou aqui, através da tela, o Olimpo desperta mais uma vez. Então, se essa jornada mitológica te prendeu até aqui, não pare por agora. Tem muito mais além do topo da montanha. Inscreva-se no canal, ative o sino e mergulhe com a gente em outras histórias que resistem ao tempo. Porque enquanto houver curiosidade, haverá mito. E como diziam os antigos, conhece a ti mesmo, e conhecerás o universo e os deuses. Nos vemos no próximo vídeo.